Glória a Deus. Vou ler aqui numa tradução um pouco diferente, que é a tradução da Bíblia Mensagem, que é um pouco mais contemporânea. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pináculo de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe os reinos da terra com todo o seu fascínio. Então fez a proposta: tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta: caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu Deuteronômio para repreendê-lo: adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Glória a Deus. Fim da prova. O diabo fugiu no lugar dele. Vieram anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Eu li nessa tradução, pode se assentar? Eu li nessa tradução que o Eugênio Peterson, ele é um dos professores que estuda as línguas originais. Eu preciso só do meu pincelzinho, por favor. Ele estuda as línguas originais, que é o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Então, uma tradução que vai falar um pouco mais próximo da língua original do texto bíblico. Amém? Nós paramos na última aula. A gente parou falando acerca do batismo. E vamos dar a continuidade falando também do batismo. Então, é a nossa segunda aula. Nossa segunda aula dando a continuidade de onde nós paramos, tratando exatamente do assunto batismo. Então, aqui a gente vai falar, a gente citou Mateus 4, do 1 ao 11. Na epígrafe vai estar a tentação
de Jesus. Então a gente precisa recorrer aonde a gente tinha parado. A gente precisa voltar lá. A gente tinha falado que o batismo é para a confissão de pecados. A gente tinha falado que o batismo, ele não salva. O batismo, ele é uma ordenança. O batismo não é um sacramento, algo que, um rito que a gente vai obter uma graça divina acerca desse rito, após esse rito. Então o batismo não é um sacramento, o batismo é uma ordenança que Cristo deixou para a sua igreja. Duas ordenanças, ceia do Senhor e a outra, o batismo. Glória a Deus. E aí Jesus, em Mateus capítulo de número 3, marca aí, anota aí, toma nota. Mateus capítulo 3, a partir ali do versículo de número 16, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo de número 3, e vamos citar ali a partir do versículo de número 16 até o 16 e 17. A gente vai trabalhar esse texto aí. Mateus capítulo 16 e capítulo 17 e versículo 17. Capítulo 3, versículo 16 e versículo de número 17. O texto diz assim, ó. O texto diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E eis que uma nuvem do céu, uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Puxa esse daqui que está estourando para trás pelo corpo. Está estourando. Então aqui a gente tem o batismo de Jesus. Aqui a gente tem o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, a gente falou que o batismo foi para o cumprimento da palavra. Jesus vai dizer que para João Batista, um pouco antes, o texto dá a entender que João Batista quer parar Jesus, né? Que ele quer se opor a Jesus. Ele fala assim no verso 14: mas João se opunha, dizendo: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois assim convém cumprir toda a justiça. Então João concordou. Mas o batismo de Jesus não foi só para cumprir toda a justiça. Não foi só por isso. Jesus também, ele cumpriu a palavra, e Jesus, ele se identificou com o seu povo. Glória a Deus. Ele se identificou na sua humanidade. Ele foi batizado. Esse batismo foi uma identificação. Então, eu vou colocar aqui, ó, identificação, tá? Identificação. No batismo também houve a unção. Coloca aí. E no batismo também houve a aprovação. Por quê? No texto que a gente leu no Mateus capítulo de número 3,
17, se a gente olhar pelo ponto de vista de Lucas, quando a gente olha pelo ponto de vista de Lucas, a gente vai se recorrer àquilo que a gente chama de o evangelho sinótico. O que é o sinótico? Sinótico é a visão ampla. A visão ampla. Porque o que um não falou, o outro vai falar. São eles Mateus, Marcos e Lucas. O que o Mateus não falou, o Lucas vai falar. O que o Marcos não falou, o Mateus vai falar. Então, a gente tem que juntar os três para a gente conseguir uma visão mais ampla do texto, uma visão mais ampla dos fatos ocorridos. Então, a gente chama isso de sinóticos. Sinóticos. E nessa hora que está acontecendo esse fato aqui, está acontecendo a identificação, ele se identificou com o povo. Está acontecendo também a unção de Jesus, porque ele foi ungido ali com o Espírito Santo. Porque o texto fala assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, nesse instante os céus se abriram e viu o Espírito Santo e viu. Quem viu? O João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. Então, o que é isso? Unção. Glória a Deus. Unção. E a palavra Messias já significa ungido, né? Ungido de Deus. Houve também a aprovação de Jesus. Jesus foi aprovado porque quando ele estava lá, os céus se abriram, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, e o Pai, ele vai bradar dos céus e vai falar: esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, quem aprovou ele? O Pai. Glória a Deus. Não foi o homem, foi o Pai que aprovou a Jesus. O próprio Pai aprovou o ministério de Jesus. Então aqui está também a união da divindade, certo? Aqui está a própria divindade. Por quê? O Filho está sendo batizado, o Espírito desce e o Pai fala. Se a gente pegar pelo ponto de vista de Lucas, abre lá em Lucas, capítulo de número 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 3, capítulo de número 3, Lucas, capítulo 3, e o verso de número 21. Lucas 3 e o verso 21. Quem pode ler? Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo fosse batizado, e sendo batizado Jesus, e orando, abriu-se o céu. Fazendo o que ele estava fazendo? Orando. Meu Deus. Ou seja, Jesus ele foi, desceu as águas, foi batizado. Quando ele saiu das águas, ele orou. Assim que ele foi
começou a orar, o Espírito Santo vai descer sobre ele como uma forma corpórea de pomba, e o céu vai se abrir e o Pai vai falar. É 3 coisas que tem que acontecer quando você orar. Quais são essas 3 coisas? Quando a gente orar, o céu tem que abrir. Porque às vezes a gente ora e o céu está de bronze. Quando a gente orar, o Espírito Santo, ele não vai descer. Agora, o Espírito Santo já veio em Atos 2. Agora o Espírito Santo ele vai se manifestar na minha vida e na sua vida. E quando eu e você orar, a gente tem a resposta de Deus. A gente tem a resposta de Deus. Se a gente ler pelo ponto de vista de Marcos, capítulo 1, e o versículo de número 10, está aqui. Eu quero colocar aqui uma palavra que me chamou muita atenção, que o Marcos vai falar que acontece. O Lucas dá um detalhe que Jesus, quando ele saiu, orou. Certo? Quando ele saiu da água, ele orou. Só que o Marcos aqui, ele vai dar um detalhe, Marcos capítulo 1, e o verso 10. Marcos capítulo 1 e verso 10. Quem pode ler? E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que descia sobre ele como pomba. Amém. Nessa tradução aí está a mesma fala de Mateus e Lucas. Só que na tradução revista e atualizada, que é o que eu tenho em mãos aqui, nessa parte que abriu, que ele vai dizer que abriu, tá, rasgou-se. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ou seja, já mudou. Já foi algo diferente. Porque Isaías capítulo 64, versículo 1, diz assim, ó, se fendesse os céus e descesse até aqui. Se fendesse os céus e descesse até aqui. É um fato tão divino que acontece naquele momento, um fato tão divino que acontece nesse momento, que a palavra ela tem tanta força, esse rasgar do céu, ele é tão forte que é como a travessia do povo quando atravessou o mar. Quando o mar se abriu, que o mar se abre e as águas se levantam lado a lado, o texto tem a mesma força desse ato divino. Glória a Deus. É a mesma coisa que quando Moisés ele vai fender a rocha, em Isaías capítulo 48, 21. O texto tem tanta força, mas tem tanta força que há um ato que vai acontecer lá na frente, que diz que quando Jesus voltar aqui na terra, ele vai pisar, Isaías capítulo 14, eu acho que é o verso 4, se eu não me engano, diz assim, que quando Jesus, ele voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender de lado a lado. Glória a Deus. Essa palavra ela só vai aparecer quando Jesus ele vai estar sendo crucificado. Você lembra da crucificação que aconteceu? O véu do templo se rasgou. Glória a Deus. De cima a baixo. Ou seja, quando Jesus ele desce no Jordão, é batizado, agora ele vai participar
participar, vai começar o seu ministério público. Aí quem vai confirmar o ministério de Jesus, quem vai confirmar, quem vai aprovar é o próprio Deus. Ele vai confirmar como? Rasgando o céu e dizendo: esse aí é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Amém. Amém? Aleluia. Então, foi um dia maravilhoso. Foi algo maravilhoso que aconteceu naquele dia. Algo maravilhoso. E aí, após isso, a gente entra em Mateus capítulo 4, porque Jesus está na fase da sua preparação. Passou pelo batismo, e agora, Mateus capítulo 4, vai dizer que ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, o tentador. Aí a pergunta que fica é testar, tentar ou provar? Jesus foi tentado ou foi provado? E aí? Qual que é a pergunta? Qual que é a resposta? Jesus foi tentado ou foi provado? Foi tentado, né? Na verdade, quem tenta é o diabo, Deus prova. É isso? Então ele foi provado. Mas é como se fosse Deus pegando a tentação do diabo e fazendo uma aprovação. Não é isso? Porque o texto diz aqui que foi para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo levou para ser tentado. Então, só que o Espírito Santo é Deus, certo? Sim. Aqui. O Espírito Santo é Deus. Tem Deus Pai, o Espírito de Deus, Espírito Santo e o Filho, certo? Deus não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é Deus. Por quê? É pessoa, certo? É pessoa. Deus não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é Deus. Mas na pessoa, certo? Agora na essência é um Deus só. Sim. Um Deus só que subsiste em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus, correto? O Espírito Santo é Deus. E Tiago, capítulo de número 1, vai lá, Tiago, capítulo de número 1, abre a Bíblia aí. Você lê esse Tiago? Cadê aí, Tiago? Tiago, capítulo 1, e versículo de número 13. Tiago, quem pode ler? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Certo? Então aqui, Jesus, Ele não pode ser tentado, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus
não pode ser tentado e não tenta ninguém. Certo? Então a palavra aqui a palavra grega é peirazen. Marca aí. Peirazen. Ou peirasmos. P-E-I-R-A-Z-E-I-N. De novo. P-E-I-R-A-Z-E-I-N. Que significa testar, provar, colocar à prova. Testar, provar ou colocar à prova. Certo? Então, Jesus acabou de passar por um grande momento na sua vida. Jesus acabou de passar por um grande momento. Ele vai dar início ao seu ministério público. A tentação, a provação de Deus não é para o mal. Aqui, se a gente puxar a tentação, a palavra grega, tentação, ela vai ter um sentido de provação. Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo 22, abre aí. Vocês marcaram aqui? Pode apagar? Gênesis capítulo de número 22. Quem está aí no texto? Versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Certo? Você vê que tentou Deus. Deus tentou Abraão. Agora abre lá, em Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebreus capítulo 11 e versículo de número 17. Observe que na nossa língua, a palavra tentar, ela tem o sentido de seduzir alguém para que eu faça o mal, arrastar ao pecado, procurar persuadir uma pessoa para que ela escolha o caminho equivocado. E o Espírito Santo não está fazendo isso com Jesus. Não, o texto está dizendo que foi o diabo. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo levou, encheu ele. Então, mas Deus não pode ser tentado. Jesus não é Deus? Então ele não pode ser tentado. Mas eu não acredito nessa passagem que Deus tentou. Ele provou. Ele encheu. Ele provou. É isso que eu estou explicando. Mas a tentação, no caso, é o do diabo. Tentação é do diabo. É isso que quer dizer. Sim. Uhum. Aí, aqui, Peirazen foi testado, foi provado, foi colocado à prova. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado pelo seu Deus. Sim, aquele que receberá as promessas, ofereceu o seu unigênito. Então ele foi provado. Abraão
foi provado, no sentido lá, que Deus pediu o filho dele, foi uma prova para Abraão, porque Abraão ele levantava altar, Abraão ele era levantador de altar. Quando o Isaac ele vai nascer, agora o Abraão vai dar meio que uma decadência espiritual na sua vida, ele vai parar de levantar altar. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai provar o Abraão. Então no texto de Gênesis não podia estar escrito tentação, porque era só entre ele e Deus. Sim. Então não cabe tentação nenhuma ali, porque o inimigo não tem nada a ver. Era só Sim. entre ele e Deus. A palavra Sim. correta ali também seria provado. Provado. E nesse texto de Mateus 4 também é provado. Tiago, no capítulo que a gente leu, começa no verso 2. no 2 que ele fala assim, irmãos, regozijai-vos quando caem várias tentações. Só que o texto aí das tentações aí já é essa palavra grega aí, que é no caso da prova, em várias tentações a palavra grega é essa em Tiago, que é no caso testar e provar. Aqui, Você ó. pode ver que está. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mesmo que Deus, o Espírito Santo, e Jesus está cheio, tá? Meu Deus. E Jesus está cheio. Lucas 4 e verso de número 1. Jesus, após ele ser batizado, ele está cheio do Espírito Santo. Foi ungido e está cheio do Espírito Santo. Agora, ele está sendo levado para ser tentado pelo diabo, para ser provado pelo diabo. O diabo não pode provar Jesus na sua forma Deus. Deus não pode provar, testar Jesus, tentar Jesus. Em Deus ele não pode tentar. E também não pode tentar ou seduzir a Deus para Jesus pecar, porque foi o próprio Espírito que enviou. Então, o primeiro ponto da nossa aula é esse daqui. Então é testar ou provar. Tentar ou provar. Jesus foi levado para ser tentado ou para ser provado? De novo, para ser tentado ou para ser provado? Vou de novo, para ser tentado ou para ser provado? Vocês não estão aqui, vocês não estão comigo. Para ser tentado ou para ser provado? Vocês tomar um pouquinho de café fica melhor. Só uma pergunta aí, Pode falar. Jesus Cristo era um cordeiro que não tinha pecado nenhum. Não tinha pecado nenhum, não teve. Então a palavra, ele foi tentado, aprovado, foi tentado e foi aprovado. Foi testado. Foi testado. Porque ele estava cheio. Agora, Jesus, cordeiro que não tem pecado. quando Deus tem uma. Não tinha acusação sobre ele. Agora, sim, também. Agora, o que vai acontecer? Ele vai começar o seu grande ministério. Agora, Deus meio que vai. Quando é você, Deus quer nos honrar. Deus quer nos exaltar. Ele vai colocar uma grande prova na minha vida e na sua vida. Ele vai colocar um grande teste na minha vida e na sua vida. Ele vai permitir que eu e você, a gente seja provado. Vai permitir que eu e você, a gente seja provado para ser aprovado. Observe que a prova não é uma punição. A prova de Deus na minha vida e na sua vida não é uma punição. Não. Negativo. Deus quer extrair o melhor de mim e o melhor de você. Ele quer extrair o melhor de nós. Por isso Ele nos prova. Por isso que Ele vai provar a minha vida e a sua vida. Amém?
Glória a Deus. E aí, Deus gosta de nos examinar. Examinar eu e você. Porque às vezes a gente, por exemplo, quem prega, quem louva, quem lidera, a gente passa por grandes momentos na nossa vida. A gente passa por grandes momentos na nossa vida. Tem momentos que a gente passa que o céu se abre. Tem momentos que a gente passa que a glória desce. E aí, Paulo fala assim, se a gente tiver que se gloriar, a gente tem que se gloriar em nós mesmos. No particular, você pode chegar para Deus, Deus, foi lindo. Deus, foi maravilhoso. Foi lindo, foi maravilhoso. Após esse grande dia, esse grande culto que Deus vai usar a minha vida e vai usar a sua vida, toma cuidado que Deus vai enviar aprovação para a minha vida e para a sua vida. Principalmente se você pregou uma palavra, se você entregou um louvor que mudou a vida de alguém. Pode ter certeza que vai vir aprovação na minha vida e na sua vida. Vai vir. Quantas palavras evangelísticas você pregou, e aí passou alguns dias eu preguei e estava vivendo aquela situação, né? Se você não viveu antes, o pastor Neemias costuma falar que a palavra é igual bumerangue. Se você não está vivendo, fica tranquilo, porque a palavra vai e a palavra volta, é igual bumerangue. Se você não está vivendo ainda, pode ter certeza que você vai viver na volta. Pode ter certeza. Então, para a gente tomar cuidado nos grandes momentos da nossa vida. É a mesma coisa que louvar, né? Te adorarei em qualquer circunstância, te adorarei em qualquer circunstância, qualquer circunstância eu te adorarei. Aí vem a circunstância. Então, aí vem qualquer provinha, qualquer luta, você quer parar, quer desistir, quer retroceder, quer voltar para trás. É isso aí. É isso, meu. É isso aí. É isso aí. O segundo ponto aqui que nós vamos falar. Ainda vai falar assim: eis-me aqui, Senhor, passando pela prova, eis-me aqui na sua casa. Glória a Deus, glória a Deus. O segundo ponto que a gente vai falar aqui que é o lugar da aprovação. É o lugar da aprovação, certo? No deserto ali tinha aproximadamente 52 por 25 km. 52 por 25 quilômetros aquele deserto. Era um lugar ali que tinha animais selvagens. Está lá em Marcos, capítulo 1. Tinha muitas feras naquele lugar. Está em Marcos, capítulo 1. Acho que é o mesmo verso 10. Não, peraí. 13, isso. Logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, ou seja, tinha animais selvagens, feras ali. No Antigo Testamento o nome ali é Gesimon. Significa devastação.
Então é um lugar que de dia era muito quente, de noite muito frio. E Jesus ali está jejuando. Ali é Marcos 1,13, né? Marcos 1,13, é isso. Marcos 1,13. Jesus ali está jejuando. Só que ali, quando Jesus fica esse período sozinho, ele está ali meio que num período para pensar, para refletir. E não pense que na minha vida e na sua vida é assim. Não vai ser assim. Porque na minha vida e na sua vida vai ser assim também. Vai ter momentos que eu e você, a gente vai precisar tirar um tempo sozinho. A gente vai precisar ficar um tempo afastado da multidão, afastado dos amigos, afastado de pessoas. Vai ter que tirar um tempo para a gente pensar o que a gente vai fazer, as atitudes que a gente vai tomar. Então, muitas vezes Deus nos leva para esse deserto, onde a gente está cercado de pessoas, mas a gente necessita de ficar sozinho, para que Deus ele venha forjar na minha vida e na sua vida algo, para que Deus venha extrair o melhor da minha vida e da sua vida, o melhor de nós. Muitas vezes a gente vai para esse lugar árido, para esse lugar deserto. Muitas vezes ele vai levar. Amém? Amém. Então, depois da gente passar por grandes momentos, ele vai nos levar para o lugar onde a gente vai ser provado. O lugar onde a gente vai ser provado. Então ali Jesus, ele foi bombardeado. Ele foi bombardeado ali, Jesus foi bombardeado. Ele sofreu ali provações em 3 grandes áreas. Sofreu provações em 3 grandes áreas da sua vida. Se a gente ler João, capítulo 2, abre aí, 1 João, perdão. 1 João. Acho que é o verso 15. Isso. 1 João, leia aí. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. A concupiscência da carne, dos olhos ou da carne primeiro? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Viu, jovem? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 grandes áreas. Jesus agora vai ser provado nessas 3 grandes áreas. Observe que no céu, pelo lado de dentro, uma criatura foi derrubada do céu por uma dessas 3 provações. Só você ler lá Ezequiel capítulo 28, versículo 14. A Bíblia vai falar, o texto é uma inferência. O texto, a princípio literal, é para o retiro. Isso a gente sabe.
Mas há algumas palavras ali que ele não está falando para a pessoa. Algumas palavras ali no texto que ele não está falando para pessoas. Ele fala assim: tu eras querubim. O tiro era querubim, não? Então, por inferência bíblica, referência indireta, está apontando para algo que aconteceu na eternidade passada. No princípio absoluto, antes de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Então, o que aconteceu lá? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Ezequiel capítulo 28, abre lá. 28? Ezequiel capítulo 28. A partir do 14. Do 14 ao 19 já resolve. Pode ler. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, tu estavas. Segura. O tiro estava no monte santo de Deus? Não. Deus habita onde? No Monte Sião. O Monte Santo é onde tem a congregação dos anjos. Ali onde é a congregação, onde era pelo menos a congregação dos anjos. Vai. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Aí. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Entrou o quê? O orgulho. Soberba da vida. Entrou no coração. Entrou nele. Está no céu e vai pecar num lugar onde não pode pecar. E aí vai querer arrastar a terça parte dos anjos, das criaturas com ele. Ele vai conseguir, viu? E vai conseguir. Porque ele é aquele que cuida das pedras afogueadas. Das pedras afogueadas. A adoração, ela vai para dentro das pedras afogueadas. E aí ele está cuidando ali da adoração. E aí ele vai ver um lugar, que esse lugar é onde fica, no texto, se a gente ler com calma, é outra aula, só estou dando uma passada. E aí ele vai, se a gente ler Isaías 14, ele vai ver que tem um trono vazio e ele vai querer se sentar naquele trono. E aí ele vai começar a subtrair essas pedras. Ele tem que dar um relatório para Deus. E nesse relatório, em vez dele chegar e falar, estou com uns 1000 pedras aqui para te entregarmos, ele vai e começa a entregar menos. Na multiplicação do teu comércio, achou iniquidade em ti. Ou seja, tem um trono vazio, e eu vou me assentar naquele trono. Eu vou ser como Deus. Então ele vai pecar no lugar onde não pode pecar. Então essas três aqui, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, derrubou alguém do céu, derrubou alguém na terra, por
se a gente ler Gênesis capítulo 3, do verso 5 até o verso 7, a gente vai ver que o Adão vai comer do que ele não poderia comer, do que Deus vai estabelecer o princípio de obediência. Deus agora estabelece um princípio de obediência. Tem uma árvore lá que Deus fala assim, ó, essa árvore aqui você não pode comer. Você pode comer da árvore da vida, da agradável à vista. Agora do conhecimento do bem e do mal, essa daí não. Essa daí você não pode comer. Aí o texto diz assim que a serpente vai chegar para ele e vai falar assim, se você comer, você vai ser igual a Deus. É a proposta da serpente. Então alguém vai cair no céu, na soberba da vida. Alguém vai cair na terra, no jardim. Só que Jesus, ele vai vencer o deserto. Eita glória! Jesus, ele vai vencer essas 3 grandes áreas num lugar árido, num lugar deserto. Amém? Amém. Por quê? Porque não há lugar que vai influenciar em você. Opa! Não há lugar que vai influenciar eu e você. Sou eu e você que vai influenciar o lugar. Vou de novo. Não há lugar. Cadê o jovem? Quero ver os jovens da glória agora. Não é um lugar que vai me influenciar. No 3 eu vou falar e só os jovens vão repetir. 1, 2, 3. Não é um lugar. Não é um lugar. Dispare por força, vocês são jovens, vocês são fortes. De novo. Não é um lugar. Não é um lugar. Que vai me influenciar. Vai me influenciar. Mas sou eu. Mas sou eu. Mas sou eu. Mas sou eu. Que vou influenciar o lugar. Vou influenciar o lugar. Vou influenciar na escola. Vou influenciar na escola. Vou influenciar na minha casa. Vou influenciar na minha casa. Vou influenciar onde eu chegar, eu vou influenciar. Vou influenciar. Aonde eu chegar, sou eu que influencio. Não é ideologia de gênero que vai me influenciar. Não é ideologia de gênero que vai influenciar os jovens. Que está aqui aprendendo, sentado, aprendendo a palavra. Não é. Não é tabacaria. Não é a tabacaria que vai influenciar, não é o narguilé que vai influenciar. Vai ser eu e você que a gente está aprendendo aqui ó, da palavra. Ó. Cadê? Levanta a sua Bíblia aí. Ó. Estamos aprendendo aqui da palavra. Ó. Estamos aprendendo da palavra. Então, você que influencia aonde a gente chega. Glória a Deus. É a gente que influencia onde a gente chega. A missionária Ana fala uma frase que é muito interessante. Eu gosto muito da evangelista. Eu amo quando ela fala isso. A mente maior influencia a mente menor. Quem é a mente maior aqui? Nós. O texto diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, e nós temos a mente de Cristo. Se você, a gente tem a mente de Cristo, quem influencia? A gente influencia. Então, onde a gente chegar, a gente vai influenciar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Por quê? Eu vou falar dos ataques que ele fez. Mas os ataques, observe, que não é por fora. Não é por fora, evangelista. Todos esses ataques, tudo aquilo que está acontecendo com Jesus, mas é na mente. Não é exterior, é interior. Então, ele vem bombardeando. O maligno, o tentador, vai bombardear você direto. Dia e noite bombardeando. Dia e noite bombardeando. Bombardeio no interior, bombardeio na mente, bombardeio aqui ó, no coração. Então ele vai ficar bombardeando, vai ficar trazendo situações para mim e para você,
Que a gente vai falar, geralmente alguém vai falar assim, não tem nada a ver isso. Não, fica tranquilo, isso aqui não tem nada a ver. O pecado não é você ser bombardeado. Bombardeado você vai ser toda hora. O pecado não está aí. Toda situação vai vir algo na minha mente e na sua mente. Toda situação vai vir algo na minha mente e na sua mente. Geralmente, quando a nossa fraqueza pende para algum lado. Se a sua fraqueza for bebida, geralmente vai pender, vai vir alguma seta, pode vir. Se você vê no contexto de bebida, vai vir alguma seta, algum dardo inflamado no maligno, vai vir na minha vida, na sua vida? Vai vir. Se for prostituição, vai vir. Se for droga, vai vir. Vai vir. A seta vai ser lançada. A seta vai ser jogada. Se for falar palavrão, se for desrespeitar, se for desobedecer, vai vir. Primeiro vai se dar na mente. Vai vir. Isso não é pecado. Diga comigo. Sofrer bombardeio. Sofrer bombardeio. Na mente. No interior. No coração. Não é pecado. Isso acontece toda hora. Agora pecado é ceder à tentação. É ceder à provação. Isso é pecado. Tiago 4, Tiago, capítulo 4 e verso 7. Ele está aqui hoje. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Observe que Jesus ali está resistindo. Está resistindo. Ninguém está ensinando aqui para você, vai para cima. Como diz o jargão, sai da frente, Satanás. Estamos em guerra. Na guerra espiritual, na batalha espiritual. Aí sim. Alguém fala, vou pegar pelo chifre. Deus pegar pelo chifre. Fala assim, vou pegar você, o Satanás, pelo chifre. Não, resistir. Atacar. A gente vai atacar como Jesus atacou aqui. Glória a Deus. Só tem uma maneira que a gente vai atacar. Na oração e na palavra. Vamos lá ver? Então Jesus passou por tudo isso, executando o ministério de Filipenses capítulo 2. Sendo igual a Deus, não teve como usurpação. Mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas tomou a forma de servo. Certo? Sendo obediente. Tomando a forma de homem. E foi até a morte de cruz. Ou seja, ser obediente. Se a gente for obediente do começo até o final, a gente consegue vencer. Se eu permanecer na obediência, evangelista, a tentação vai vir mais vibrada. Vai vir. Agora, se você permanecer na obediência, fala, missionário. Por isso a importância da gente vir para o estudo da palavra, né? Porque se eu não conheço, e também prestar atenção na palavra que é ministrada do altar ali, porque se eu não conheço, como eu vou identificar o que é certo e o que é errado? Eu preciso conhecer a palavra. Precisa conhecer. A palavra na minha mente, no meu
Conhecer e prosseguir conhecendo. Porque a gente tem os dias bons, mas os dias maus vêm também. Vem dias maus. Agora só que eu e você está ouvindo a palavra, a gente está recebendo a instrução da palavra, a gente está sendo educado na palavra. Ó, vocês não deram nem um glória. Está sendo educado na palavra. Por isso que eu fiz questão de fazer esse ambiente aqui de sala de aula mesmo. Para que a gente possa ser educado na palavra. A gente não vai estar sendo educado segundo o curso do mundo. Vamos estar sendo educados segundo a palavra. Obediente à palavra. Vamos ver lá as provações que ele teve. Mateus 4. Do 1 até o 4, vai falar da primeira. Mateus 4, de 1 até o 4. Mateus 4, do 1 até o 4. Quem pode ler? Mateus 4. Mateus 4. Do 1 até o 4. Pode ler? Pode ler. Quem achou pode ler. Pode ler. Do 1 até o 4? É. Do 1 até o 4. Mateus 4, do 1 até o 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Então a primeira tentação física. Primeira tentação física. Primeira tentação no corpo. Concupiscência da carne. Concupiscência da carne. Porque o Jesus já estava lá 40 dias, 39 dias, no 40º dia, ele vai lá ser provado. Quando ele vai ser provado, ali, aquele lugar onde ele estava, geograficamente, as pedras ali naquele lugar, ela tinha umas pedrinhas assim, que tinha já um formatinho de pão, certo? Então, como a tentação se deu na mente, Jesus já poderia ceder a provação ali, já poderia ceder ali. Por quê? Porque o diabo foi lá e falou: transforma essas pedras em pães. Meu Deus. Porque o diabo, ele gosta de dar pedra para o homem. Meu Deus. O diabo gosta de dar pedra para o homem. O homem, por quê? É uma coisa do homem, dar pedra para o outro homem. Mateus capítulo 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9. Leia isso, Nara. O 9 e o 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem 7, 9 e 11. 9 e 11. Então, observa que o homem vai dar uma pedra. E essa trajetória dessas pedras vem já do Antigo Testamento, quando Moisés, Deus na realidade queria dar a lei, a palavra, Deus queria escrever no coração do homem. Glória a Deus. E não na pedra. Mas aí, como Israel rejeitou, Deus foi e escreveu nas pedras.
Aí dentro da arca que tinha as duas tábuas da lei escritas em pedra. Tinha o que mais? Tinha o maná, tinha o pão, tinha a vara de Arão que floresceu. Só que quando chega o Antigo Testamento, o Israel que negou, agora vai ver Jesus e a palavra já está dentro, ele já é a palavra. Aleluia. Ele é o pão. Glória a Deus. Ele é a palavra, ele é o pão. Aí o diabo ele vai provar Jesus na sua identidade. Ele vai falar assim, ó, por isso que eu li nesse texto aqui, ó, vai falar assim, ó, já que você é o Filho de Deus, há 41 dias atrás, teve uma voz do céu, que o céu rasgou, essa voz bradou e disse que você era o Filho amado em quem Deus se comprazia. Transforma essas pedras em pães. Ou seja, ele estava colocando em xeque a identidade de Jesus. Meu Deus. Já que é, se tu és. Fala. Esse é o segundo ponto? Esse é o primeiro. É a primeira aprovação. A primeira aprovação. Porque se Jesus transformasse as pedras em pães, Jesus ele está usando o lado divino dele. Estaria usando o lado divino dele para o seu próprio benefício. Caiu no pecado, egoísmo. Usou o seu poder para transformar as pedras em pães em seu próprio benefício. O que é isso? Egoísmo. Então eu não posso fazer isso. Não posso. Negativo. Vigiar para não ser tentado nisso, provado nisso. Aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Eu sou o pão. Eu sou a palavra. Eu sou a própria palavra. Como que ele vai provar a palavra, varão? Como que ele vai provar o verbo com o próprio verbo? Como que ele vai provar o pão com o próprio pão, varão? Não tem como. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus venceu como está escrito. Olha aí a arma para você e eu vencer no dia da aprovação. No dia da aprovação, sabe como que eu e você a gente vai vencer? Com a palavra. Glória a Deus. No dia da aprovação, nós só venceremos através da palavra. Por isso, Deus, Ele está trazendo eu e você para esse culto de ensino, para aprender a palavra, porque o diabo vai vir e aí tem palavra no seu coração. Tem palavra dentro de mim, tem palavra dentro de você para te vencer. Glória a Deus. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem. Vamos lá para a segunda. Vamos para a segunda. Segunda. Do 5 ao 7. Mateus 4, do 5 ao 7. Quem pode ler? Então o diabo o levou consigo à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará a respeito de ti e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Então, ele vai levar Jesus num lugar alto. Vai levar Jesus num lugar muito alto. Vai pegar a palavra, Salmo 91. Abre aí, Salmo 91.
Salmo 91, verso 11 e verso 12. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. E aí? Mateus capítulo 4. Fica aberto aí, diaconisa Fernanda. Mateus capítulo 4, versículo 5 a 7. Quem pode ler novamente? Mateus 4, do 5 ao 7. Então o diabo levou-se da sombra, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Faz o quê? Joga-te. Joga-te. Ou se não vai estar lá, lança-te. Lê o Salmo 91, 11 e 12 de novo, diaconisa. 11 e 12. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem. Para ti? Guardarem. E ali ele está falando, se joga. Percebeu? No outro texto vai estar assim, ó, lança-te. Só que a promessa do Salmo 91 não é se joga, não é lança. É que se porventura você cair, eles vão te guardar. Verdade. Então a mesma coisa que ele fez com a Eva. No jardim, ele está achando que vai fazer a mesma coisa com a palavra. Aí tem duas palavras aqui, ó. Essa daqui, ó. Exegese e exegese. Exegese é extrair. Tirar. Exegese é extrair. Exegese é tirar. Tirar o quê? Do texto o que está no texto. Isso é exegese. É o tirar do texto o que está no texto. Certo? Como assim? Como assim? Lá está a palavra guardar. Então, se você estudar a palavra guardar vai estar, uma tradução vai estar proteção. Guardar está falando de proteção. Estou extraindo do texto o que está no texto. Então Deus está me prometendo que vai me proteger. Se porventura eu cair de algum lugar, vamos dizer assim, Ele vai me proteger. Bem simples, tá? Bem simples, Ele vai me proteger. Agora, a exegese é colocar, acrescentar, então exegese é colocar, é acrescentar. Acrescentar no texto. O que ele acrescentou? Se joga. Lá no Salmo 91 está dizendo que é na palavra. Está dizendo que na palavra guarda. Mas ele está falando lança-te. Ou seja, ele queria pegar Jesus através da própria palavra. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Que Jesus conhece a palavra. Aleluia. Jesus, ele é a própria palavra. Glória a Deus. Ele sabe que a palavra é espada. Ele sabe que a palavra é martelo. Ele sabe que a palavra é água que limpa. Ele sabe que a palavra ela cura. Que a palavra liberta. Ele sabe que a palavra é verdade. Então, ele tentou acrescentar aqui a Jesus
Só que Jesus respondeu, como que ele respondeu? Citando Deuteronômio capítulo 6. Acho que é o capítulo 6, né? Deixa eu ver. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Isso. O que é Massá? Massá é um lugar, né? E aí, olha como Jesus vai responder. Não tentará o Senhor vosso Deus. Exato. O Senhor vosso Deus. Ou seja, Jesus colocou ele no lugar dele. Eu sou teu Deus, você me obedece. Meu Deus. O Senhor teu Deus. Ó, você estava no céu e lá eu era o teu Deus. Você caiu nas regiões celestiais e lá eu só continuo sendo seu Deus. Agora você está aqui na terra querendo me tentar, mas eu continuo sendo seu Deus. Então se coloca no seu lugar de criatura, porque eu sou o Criador. Eu estava com ele lá na criação. Então ele colocou ele no lugar dele. Não adianta querer vir persuadir com a palavra. Querer acrescentar na palavra. Porque tem, viu? Tem, viu? Tem um monte de pregador que vem querer acrescentar na palavra. Acrescentar na palavra o quê? Doutrina falsa. Cuidado para isso não acontecer comigo e com você. Jesus nunca prometeu nada mais que salvação. Meu Deus. Agora a gente tem uma teologia da prosperidade aí que promete. Não recebe essa. E Jesus prometeu a salvação, irmão. Jesus nunca prometeu, vem para o Evangelho que você vai ficar rico. É verdade. Jesus nunca prometeu isso. Glória a Deus. E a manobra é tão grande, que eles vão arrumar um monte de texto para dizer que. Mas fica com a palavra. Glória a Deus. Fica com o Evangelho genuíno. Sim, amado, Nada mais que as Escrituras, só a palavra. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Pode falar. Em algum momento, o diabo aqui, ele sentia que ele não ia conseguir de Deus que ele estava querendo? Que você ia conseguir vencer Jesus? Em algum momento ele achou que ele... Ele lançou. Ele foi lançando as coisas, mas no fundo acho que ele sabia que ele não ia ganhar. Não. O diabo não é onisciente. O diabo não é onisciente. O onisciente é Deus. Ele jogou seta. Se caísse, não era filho de Deus. Nem comigo com você ele sabe também. Ele não sabe o que está na nossa mente. Comigo com você, ele não sabe o que está na nossa mente também. Só o Espírito Santo. Ele lança certo e se esconde. Se esconde não, ele fica lá, filho. Tá tudo errado. Ele já é o seu território. Eu quero dizer assim, supor, ele lança o dado. Se você pegar, entendeu? Se você pegar, entendeu? Ele lançou. Não, se você pegar, não, se você cair, né? Você caiu no caso. Fala pra ele, eles querem entender como é que ele sabe. Aí assim, ele sai de cena, né? Ele sai de cena. Entendeu? Mas só que você pegou o pecado. Aí ele sai fora. Aí largou para você o pecado. Entendeu não? Ele fica ao derredor. Não, foi o que a japonesa quis dizer. Se ele ia vencer no caso. Não tinha como não. Mas... No caso do Senhor ele pediu, não tinha como ele... com nós também.
Com nós é a mesma coisa. Pode lançar uma coisa em mim. Chama agente de tentação. Mas eu tenho. Chama agente de tentação. Ele. Quer destruir, né? Ele e os seus agregados. Os agregados é terrível. Agente de tentação. Ele não é onipresente, ou seja, ele não está em todos os lugares. Tira pela família os agregados. Ele não está em todos os lugares. Não está. Não está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Deus tem todo o poder. E Deus conhece a minha mente e a sua mente. Por exemplo, o diabo não sabe o que você está pensando. O diabo não sabe o que você está pensando. Deus sabe. O diabo não sabe o que você está pensando. Glória a Deus! Se soubesse, estava todo mundo lascado. O Thiago Glória a sabe que no final ele vai perder. Eu acho que ele já sabia na hora da seleção que ele não ia conseguir o que ele quer. Ele só está fazendo porque. Ele estava fazendo o papel Estou dele. fazendo papel. Sim, mas ele sabe que no juízo final, no fim de tudo, ele não vai ganhar. Então aí ele tenta levar mais um. É que os crentes esquecem daquilo que os filhos das trevas, eles são prudentes. Então é uma organização bem organizada, né? É igual um crime organizado. Sim. Satanás, cada um sabe do que está fazendo. Sim, por isso que é dividido. É dividido. A criatura lá, os seres celestiais, depois da queda, você vai ver lá: principado, potestade, hostes, potestades do ar. Aí vai ter lá demônio, vai ter lá anjo caído, vai ter lá espírito imundo. Então, é organizado. Muito organizado, a gente quer bagunçar. É organizado. O crente aqui não é. Agora eu vou soltar uma aqui. Olha, eu vou soltar uma aqui que a gente vai sair um pouco do nível básico, vai subir um pouco. Vamos para mais um pouco. Por quê? Porque ele não tem acesso na terra. Eita, glória! E agora? Ele não tem acesso. A terra é para quem tem corpo. A terra é para mim e para você. Aí alguém vai falar assim, ó, a terra é do diabo, nunca foi. Salmo 24. A terra é do Senhor. A terra é do Senhor. É feita para mim e para você que tem corpo. Aleluia. Eu e você tem corpo. Só que abre brecha. Aí, o lugar de domicílio deles é nas regiões celestiais. Só que ele tem permissão. Só se tiver creche. Tem a permissão, porque Por isso que ele incorpora. que abriu a permissão. A permissão legal para vir. Lembra do Jó? Ele não foi conversar. Satanás não foi conversar com Deus. Não se infiltrou no meio dos filhos de Deus e foi lá conversar com Deus. Deus falou para ele: você só vai até aqui. Acabou. Verdade. Glória a Deus. Você só vai até aqui. Eita, glória! É como um cachorrinho na coleira. Só para provar. Não tem a coleira? Não tem a coleira? Você já viu aquela coleira de cachorro que você coloca e aí a coleira vai até lá embaixo? Se você não quiser, por exemplo, se você quiser que o cachorro vá até a porta, você segura aqui, você trava aqui. Se você quiser que o cachorro vá até a árvore, você trava aqui, você segura aqui. Então, o cachorro estava na coleira. Eita, glória! Então, ele continua na coleira. Deus continua sendo o Senhor. E ele continua sendo criatura. Glória a Deus. Pode falar. Você ia falar? Não vai mais, né? Ó, uma pergunta. O diabo está preso. Então quem trabalha com o diabo, isso não é o que o diabo está fazendo. Só manda. Quem trabalha é. Ele não está preso não, O mas diabo não está preso não, filho. ele está solto. Mas o pessoal falou. Ele vai ser preso. O pessoal, mas a Bíblia... Aí já mudou o contexto da nossa aula, né? Já mudou o contexto da nossa aula. Tá mudando um pouco. Tá mudando um pouco o contexto da nossa aula. Deixando a menina de volta pro negócio.
Está mudando o contexto da nossa aula, mas você não pode sair com dúvida. Mas você não pode sair com dúvida. Ele vai ser preso. Certo? Fica com essa daí. Ele vai ser preso. Ele está solto. Mas ele tem os agentes. Tem os agentes também, sim. Isso. Vamos para a última? Coisa linda. Para a última, para finalizar, já é 25. Só foi provado porque Deus permitiu o inimigo. Deus permitiu. Deus permitiu. Referência boa também, tinha um propósito. Não, referência boa, boa, né? Boa. Vamos para a última. A aprovação está do 8 ao 10. A terceira, e a gente finaliza. Então, do 8 ao 10, dá uma lida aí. Quem pode ler? Do 8 ao 10? É, quem pode ler? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Vou de novo. Até o 10 já foi, já deu? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorará e só a ele servirás. Mais uma vez nós vamos falar, esse monte, não existe um monte que você sobe e você vê todos os reinos da terra. Esse monte aí não existe. Por isso que a tentação se deu na mente. Não existe esse monte. O monte é uma tipologia como se fosse uma glória, né? Leva para uma glória. Vou chegar lá, calma. Já estava na frente, não. Só não sabe ficar na frente, fica tranquilo. Fica tranquilo. É porque eu não gosto de ficar falando. Fica tranquilo. Tá junto, cara. Por vezes você tá junto, tá envolvido. Não, ele já pegou. Tem a cola. Ele é mente brilhante. Mente brilhante. Porque ele já tem. Ele tem informação, tem conteúdo. E a gente aprende com isso. Glória a Deus. Nunca a gente é detentor de toda a verdade, de tudo. Nunca a gente vai conhecer tudo. Verdade. Por isso que o evangelista está aqui sentado com nós. Você colocou lá por quê? Porque ele está sentado, porque sempre alguém vai falar algo que vai acrescentar. Em nome de Jesus. Pode ser o crente mais simples que for. Verdade. Ele vai falar alguma coisa que vai te acrescentar. Glória a Por Deus. isso que a gente senta para aprender. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dentro do que o evangelista está falando, ele falou assim, te darei todos os reinos desse mundo. E Deus, ele é envolvido com o mundo. João 3,16. Coisa linda. Não é? Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ide por todo o mundo, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo, fazer discípulos. Por onde? Por todo mundo. Então ele vai querer falar do mundo com Jesus. Vai querer falar das nações com Jesus. Primeiro, lê lá, Lucas capítulo 4, versículo 6. Eu vou acelerar para a gente ir embora, tá? Capítulo 4, versículo 6. Quem deu para ele? E agora? E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Opa! Mas quem deu para ele? Ele se apossou de uma coisa que não é dele. A mim Como? me foi entregue. Mas ele está dizendo: a mim me deram. Quem deu? Deus não deu para ele, deu? Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Vamos devagar, vamos lá. Gênesis capítulo 1, Foi você mesmo que deu. versículo 28.
o homem. Quem deu é um representante legal. Quem deu, Jamoliza, quem deu é um representante legal de toda a raça humana. Então. E ela fez Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos lá, rapidão. Irmão Rafael, olha esse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A irmã Rafaela vai ler uma. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. O que está aí? Poder, honra e glória. Diga comigo: poder, honra e glória. Poder, honra e glória. Olha o versículo 5 aqui de Lucas 4. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Honra. Porque se você ter todos os reinos do mundo, você vai ter a honra. E disse-lhe ao diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos que nos... porque ela foi me entregue e a dou a quem quiser. Então, aqui está dizendo que poder, honra e glória é os três emblemas que Deus deu para o homem: poder, honra e glória. Poder, honra e glória. Deus deu para o homem, mas com a queda do homem, o que aconteceu? Na tipologia bíblica, Adão vendeu. Meu Deus. Adão vendeu. Adão entregou. E agora, ele está querendo fazer o quê? Primeiro que Adão vendeu, mas Cristo reconquistou lá na cruz. Glória a Deus. Adão vendeu, mas Cristo readquiriu lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Na sua mão direita tinha pregos, na sua cabeça tinha uma coroa de espinhos, na sua mão esquerda tinha pregos, nos seus pés tinha pregos, na sua terceira, a quarta costela foi colocada uma lança. Mas quando ele entregou seu espírito ao Pai, ele bradou: Tetelestai, está consumado, está adquirido, ou readquirido. Eu comprei de volta. Mas Cristo, ele comprou de volta. Cristo, ele adquiriu na cruz do Calvário. Mas algo que era dele, o próprio Pai falou. Salmo 2, verso 8. E a gente encerra. Salmo 2 e verso 8. Nunca foi. Nunca foi dele. Nunca foi do Adão também. Nunca foi. O Adão só ia administrar também, não era? O Adão só estava lá para ser o administrador. Meu Deus. Salmo 2, verso 8. Coisa linda. Peça-me e te darei. O quê? As nações por herança. E o Satanás está entregando ele. O reino e as nações. Só que Não é dele. já tem dono. Glória. Ou seja, só voltou para o dono de origem. Ou seja, o mundo nunca foi do maligno. Nunca foi. Adão e o É que o texto diz é jaz no. No. No maligno. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá.